Salve galera! Bom, como finanças é um assunto muito chato, então eu vou começar contando umas histórias, tá? E aí a gente vai entender um pouco sobre finanças e como ela funciona, tá? Por enquanto eu tô usando meu celular mesmo, então os vídeos não vão ser tão bons, tá? Mas a gente vai explicando aí o que se passa. Bom, meu intuito é explicar um pouco sobre finanças, falar um pouco sobre dinheiro, economia e o que tem nesse mercado aí, para a gente entender um pouco como que funciona o mercado, como que é o mercado de trabalho nessa área. E aí depois eu quero voltar bastante para criptomoedas, tá? Que é uma área que eu estou tentando me especializar, entender bastante esse mercado. Acho que é o mercado do futuro e acho que é importante todo mundo ter conhecimento dessa área, tá? Bom, então vamos começar falando sobre economia, tá? E finanças. Desde criança a gente aprende o que é economia e finanças, porque na nossa vida, é, ainda mais para quem tem irmãos, a gente acaba tendo que entender como que funciona a alocação de recursos. A gente tem determinado recurso e esse determinado recurso ele tem que ser utilizado da melhor forma possível. Então, por que eu disse que desde criança a gente percebe isso? Por quê? Porque desde bebê você já percebe quais são os recursos que você tem e como você deve utilizá-los. Por exemplo, quando a gente vai mamar, a gente sabe ou acaba percebendo, né, que você tem aquele determinado tempo ali para comer aquela comida e se sentir satisfeito, né, para que a sua mãe ali não se sinta tão incomodada, né, e para que você tenha um tempo que seja suficiente entre você se alimentar de forma que você consiga matar sua fome, né? E que você também passe a não incomodar tanto sua mãe para que ela não queira desistir ali de estar te servindo, né? Da mesma maneira eu estava falando sobre quem tem irmãos. Por exemplo, eu era quando a gente era criança, né? A gente não tinha tantos recursos e aí a minha mãe ela costumava comprar alguns pacotes de bolacha, por exemplo. E aí eu tenho dois irmãos que moram comigo, né? Tenho mais dois irmãos que são mais velhos e são do primeiro casamento do meu pai, mas na minha casa, do segundo casamento do meu pai, eu sou o mais velho. E aí eu tenho o Gil, são 3 para 4 anos mais novo que eu, e a Emanuele, que são 10 anos mais nova que eu. Então, assim, a gente tem uma bela diferença de idade, né? Para uma criança de 13 anos, uma criança de 3 anos, né? A gente percebe ali que tem um gap muito grande, e aí essa criança de 13 anos acaba cuidando da criança de 3 anos. Né? Isso se for uma família que seja um pouquinho funcional, né? Bom, então o que acontece? A gente tinha lá, minha mãe chegava lá do mercado com, sei lá, com 2, 3 pacotes de Nikito e o Giuliano ele já separava o dele. Se fossem 3 pacotes, um já era o dele e aí ele já separava o dele. Beleza, se bobear ele já comia todo o dele. E aí a gente tinha que ficar esperto ali, né? A Emanuela era pequena, então alguém tinha que se responsabilizar pelo recurso e aí o Giuliano ele se responsabilizava pelo recurso dela e bom, e a gente sabe como que é a história. E aí o meu recurso eu tinha que fazer ali uma economia, né? Eu poderia comê-lo todo ou poderia esperar um melhor momento, né, para eu comer, mas de qualquer maneira eu tinha ali que guardar aquele recurso para o melhor momento, né? Senão o Juliano ia lá e acabava o recurso. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu vou tentar fazer vídeos de até 5 minutos para que não sejam muito maçante e para que a gente possa desenvolver ali vários assuntos e possa desenrolar, tá bom? O que vocês acharem eu quero que vocês comentem e, claro, né, se for ofensivo, não precisa, tá? Mas quem puder dar dica, quem puder falar, olha, os próximos assuntos a gente poderia falar sobre isso, sobre aquilo, tá? Vamos tocando. Um abraço e obrigado.